Bom dia. Estamos de volta aqui para continuarmos o nosso estudo, a nossa leitura do livro de Apocalipse, com a graça de Deus, hoje competindo com o home office, com o home care, nesse momento que eu falo com vocês. Minha esposa também está em casa, está trabalhando, está em teletrabalho. Ela é professora, então o professor tem uma voz impostada, né? É difícil não ouvi-lo. Minha sogra está se recuperando já há alguns meses de um problema de saúde que ela teve. Enquanto eu não tiver pronto uma oficina, a qualidade dos vídeos e em especial a qualidade do áudio será um tanto quanto comprometida. Mas se Deus assim permitir, logo em breve nós teremos um ambiente apropriado, uma oficininha para mim. Eu pretendia gravar do lado de fora de casa, mas não é possível, porque eu também tenho um cachorro já há algum tempo. Ele respeita o período de oração, né? Ele respeita, não sei porquê, mas ele respeita. Agora, quando eu paro para ler, para estudar, para conversar, e ele me vê, aí ele não tem jeito. Ele vem para cima, ele quer brincar, então fica difícil eu gravar do lado de fora, que para mim seria até mais interessante, porque eu não gosto de ambiente fechado. Mas vamos usar o que nós dispomos agora. Nós havíamos parado no início das trombetas. E antes de falarmos das trombetas, nós fizemos alguns comentários sobre a mulher e o dragão. A mulher aqui, a Maria, a família do Senhor, Maria, também simboliza Israel, também representa a igreja. Então o Apocalipse permite várias representações dos seus símbolos. A maneira como o inimigo ataca a descendência da mulher, ou seja, a igreja em especial e também Israel. As bestas que surgiram, o anticristo, o antiprofeta, né? Não falamos ainda da anti-igreja, né? Mas falaremos daqui a pouquinho, em breve. Então, colocamos primeiro o anticristo, o falso Cristo e o falso profeta como expoentes de um sistema político, religioso, econômico e social anti-Deus. Falamos isso antes de iniciarmos as trombetas, para que se tenha uma perspectiva mais adequada do porquê a ira de Deus está sendo derramada. Não é necessariamente contra a humanidade, é contra a humanidade que se rebela, que insiste em não aceitar o seu Criador, insiste em não se submeter ao senhorio do nosso Senhor e Cristo, a despeito de todas as boas e maravilhosas coisas que Deus tenha realizado. É um sistema político-religioso de oposição a Deus, de oposição à verdade, de oposição a tudo que é sagrado, a tudo que é santo, a tudo que foi proposto, proclamado e anunciado pelo Senhor Deus. Já vemos em alguns aspectos o surgimento de tempos em tempos de tentativas de sistemas parecidos com esses, e de homens e até mesmo mulheres que se comportam de maneira a indicar uma influência satânica muito intensa. Mas, na verdade, tal qual é descrito aqui em Apocalipse, a humanidade ainda não viu. Graças ao bom Deus, nós ainda não vimos, e é bem provável que a nossa geração não o veja. Não o veja. É provável que isso fique para um pouco mais adiante. Eu, especialmente, entendo que há um amplo espaço para o crescimento do Evangelho, para a salvação de almas. Eu não falo de um crescimento de instituições religiosas cristãs, eu não falo de um crescimento do respeito institucional, denominacional ou coisa do gênero. Mas eu acredito que o Evangelho de Jesus Cristo está indo, ele já chegou e em vários lugares do mundo ele já está há muito tempo, e eu creio que é tempo dele começar a surtir os efeitos, os resultados. O que foi semeado, o que foi plantado, dará os seus respectivos frutos. Não consigo
conceber muito bem a ideia de como será essa igreja viva, militante, que vai crescer mundo afora, em especial no Oriente. Eu sinceramente não tenho uma visão muito clara. Paralelamente a isso, é claro que as igrejas institucionais também terão algum fortalecimento, terão uma espécie de renovação. Porque se por um lado há uma forte oposição à fé, como se vê na Europa, há também por parte daqueles que creem o interesse em se verem representados na estrutura política, social e econômica dos países em que vivem. Veja aqui a balbúrdia que nós temos no Brasil hoje, a busca por representatividade política, o desespero por aparecer, por deixar claro que fazem parte do sistema político vigente, que tem alguma expressão ou influência qualquer no que acontece no Brasil. Alguns até declaram assim arrogantemente que não se elege um presidente sem os evangélicos. Eu não quero entrar nesses detalhes. Para mim, essa militância política, muito embora legítima, não acredito seja o papel central, o papel fundamental da igreja. Nós estamos muito bem representados no céu. Nós temos no céu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós não estamos prestando muita atenção. A preocupação com as questões deste mundo são importantes, são relevantes, mas elas não podem superar e elas não podem afogar a nossa vida de comunhão e devoção a Deus. A nossa maior energia, na minha opinião, é a de buscar a Deus, buscar em Deus força para, em todo e qualquer momento, vivermos de acordo com a vontade do soberano Senhor. Então, Apocalipse trata de tempos difíceis, eu não diria, de tempos impossíveis, de tempos em que as coisas simplesmente pioram, em que o Senhor Deus não estará mais segurando a sua ira. A ira de Deus será derramada sim sobre a terra, sobre o império do maligno, sobre o mundo rebelde, com vistas ao estabelecimento do reino do nosso Senhor e Cristo. É o que Apocalipse ensina. Eu não me preocupei em seguir uma escatologia, um dispensacionalista ou não. Eu não me preocupei em seguir um manual de escatologia ou seguir uma proposta escatológica que já existe em vários livros aí, muito material divulgado. Por quê? Depois de muito tempo, não recente agora, depois de muito tempo no passado, depois de passar um bom tempo estudando, lendo, comparando, é difícil você garantir que qualquer sistema proposto consiga resolver todas as dificuldades. Eu não dou muita importância aos números, às datas, aos períodos, porque se você quiser, e eu espero que você se interesse, que você estude, você verá que é difícil você encaixar os acontecimentos, os eventos, os períodos propostos com os fatos descritos no livro de Apocalipse. Tá? É uma revelação do que ocorrerá no final do tempo, não é um manual de como sobreviver ao final dos tempos. Porque a fé já foi dada, o ensinamento já foi posto e proposto. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Sobreviveremos até a morte. Então a preocupação nossa não é com a ira de Deus. A nossa preocupação é em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para que mais e mais pessoas fujam, escapem dessa ira que culminará no julgamento, no juízo final. Então, em Cristo somos nova criatura, não precisamos temer. Nós já estamos do lado certo. Nós estamos do lado do vencedor. Algumas teorias, entretanto, fica muito difícil você encaixar nesse livro aqui. Fica muito difícil. Né? Não que não sejam fatos que ocorrerão. É que não há como precisar ou como garantir o momento ou a duração dos eventos. Então, foi de propósito que eu peguei a leitura contínua do livro, fiz um pequeno salto
para antes das trombetas falar do anticristo, do antiprofeta, do antideus. Não falei ainda da anti-igreja, mas para que a gente possa ter uma ideia do que Deus está realizando. E nós podemos ver aqui no livro de Apocalipse que, em meio às terríveis visões, João sempre é colocado diante de uma visão celestial de milhares, de milhões, de multidões de pessoas que foram salvas do período chamado Grande Tribulação, que foram salvas do período mais difícil. Ou seja, a força, a fé, a coragem não faltará. As pessoas que verdadeiramente amam o Senhor Jesus e a sua vinda serão fiéis até o fim, serão fiéis até a morte. O poder do Evangelho não falhará. As pessoas, multidões e multidões, preferirão a vida eterna a uma vida de mentira, a uma vida artificial que o inimigo proporá e já propõe hoje em dia. O mundo de fantasia, de ilusão, de delírio é muito intenso nos dias de hoje. Os jovens, especialmente, têm as mentes hoje muito fragilizadas, né? A determinação, o propósito, o objetivo, na maioria dos jovens é algo falho, fraco, porque tem uma mente muito contaminada pela fantasia, pelo delírio, né? Vencer sem lutar, sucesso sem trabalho, pensamentos assim que são coisas que levam as pessoas a uma alienação e a uma vida de pura expectativa em relação a fatos e acontecimentos que requerem dedicação e empenho. Mas vamos lá. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. Aqui começa a descrição como vista do céu, como iniciativa do céu, tá? A origem, a determinação, a permissão para que essas coisas ocorram vem do trono de Deus, vem de Deus. Há fatores humanos, há fatores sociais, há fatores políticos, há uma série de abordagens que as pessoas podem usar para justificar os eventos, mas o fato é, a ordem, a permissão para que ocorram vem de Deus, vem do próprio Deus. O primeiro anjo, a primeira trombeta, o que acontece? Ocorre uma grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais são lançados sobre a terra, provocando a perda de 1/3 de toda a terra, 1/3 das árvores, 1/3 das plantas, 1/3 da vegetação, que já não é tão grande quanto era no passado, e haverá uma grande perda. Fala de um evento sinistro, de um evento terrível, mas é um evento espiritual desencadeando uma série de outras coisas, tá? Porque nós vimos lá os cavalos, lá os cavaleiros, se você se lembra, se você tem em mente isso, que é uma coisa que sempre ajuda quando tem a abertura dos selos, né? Nós temos um que é a guerra, né? O cavalo vermelho aqui tirando a paz da terra com guerras. Aí logo em seguida vem outro cavalo preto aqui que é a fome, né? E o outro aqui que é a morte, que é a doença, a praga. Mas há uma sequência lógica e óbvia. Quando há guerras, os exércitos, os governos do mundo todo, eles estocam alimento para os seus exércitos, o que automaticamente provoca inflação, que desencadeia a fome. A fome, o desemprego, as mortes trazem mais e mais doenças. Então é um ciclo vicioso, é um ciclo maligno. Mas isso mostra o Senhor Jesus atacando o reino do inimigo. O falso paraíso proposto pelo anticristo, ele é corroído por dentro. E é nesse ambiente também que ele ganha mais e mais poder a ponto de tentar sucumbir toda a humanidade. Então, essas trombetas não estão em separado do evento aqui dos selos, dos cavaleiros, tá? O segundo anjo toca a trombeta
e mostra uma enorme montanha arremessada sobre o mar. E um terço do mar se transforma em sangue. Algumas pessoas já pesquisaram fenômenos semelhantes, fenômenos parecidos, né, que ocorrem, chamam de maré vermelha, né, que causam algas que causam uma intoxicação, a retirada de oxigênio, a mortandade de peixe. Mas aqui esses eventos, esses fenômenos ganharão uma dimensão incrivelmente grande. Um terço das águas, um terço da vegetação, nós podemos imaginar como consequência de guerras, ou de uma guerra com o uso de artefatos nucleares. Né? A grande quantidade de armamento radioativo nuclear que existe hoje pode desencadear, além das milhões de mortes, eventos, fenômenos dessa natureza. E diz aqui que terça parte das criaturas que vivem no mar e um terço de todas as embarcações foram destruídas. Parece que nós vivemos hoje no mundo com um cenário apocalíptico, ameaçador a todo instante de guerras nucleares, parecem efeitos de uma guerra dessa natureza também. Aí segue a terceira trombeta. Uma grande estrela ardendo em chamas como tocha, ela cai do céu sobre um terço dos rios e das fontes de água. E essa estrela é chamada de absinto. E a água doce é envenenada, a perda de água doce. Essa estrela que cai do céu pode ser o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, mas também é um indicativo de um efeito da guerra, da perda de muitas vidas, né? E a quarta trombeta mostra um fenômeno atmosférico. Diz aqui, quando o anjo toca a quarta trombeta, um terço do sol foi ferido, bem como um terço das estrelas, de maneira que um terço dele se escureceu completamente. Essa perspectiva aqui mostrada não precisa ser necessariamente que o sol perdeu a sua força, mas que as muitas guerras, a destruição, pode provocar um fenômeno atmosférico impedindo ou dificultando a penetração da radiação solar que é necessária também para a manutenção da vida. Não precisa necessariamente que o Sol perca a sua força. Perde a sua força em relação a nós que necessitamos dessa energia. Vendo daqui, é como se o Sol tivesse enfraquecido. As noites mais escuras, os dias menos iluminados. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava no meio do céu grasnindo em alta voz. Diz aqui: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoados pelos 3 próximos anjos. E em meio a uma visão já nada bonita, uma outra visão prepara João para coisas mais terríveis ainda. Aí vem a quinta trombeta. A quinta trombeta, essa sim é uma declaração aberta, direta, da indicação de Satanás. Então o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Àquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Poço do abismo, essa referência bíblica, é ao lugar onde estão presos uma série de anjos malignos, anjos que Satanás corrompeu. Há uma multidão aprisionada. E essa estrela, portanto, é o próprio Satanás, é o próprio Lúcifer. Está descrevendo aqui, em maiores detalhes, o evento daquela batalha em que ele tenta atacar os céus, é vencido, é derrotado e é aprisionado definitivamente na terra. A partir de então, Satanás não tem como mais abandonar a terra. Por isso que é dito: ai, ai da terra, ai dos habitantes da terra. Veja a verdadeira natureza, o verdadeiro caráter
dessa criatura. É pura malignidade. Ainda que ele se apresente para a humanidade, na figura, na pessoa do anticristo ou do falso profeta, ele vai se apresentar como sedutor. A Bíblia mostra a natureza dele, o caráter dele, o propósito dele, os objetivos dele, apresentado como um monstro, como uma aberração. Mas, em relação à humanidade, a Bíblia fala que ele é capaz de seduzir o mundo todo. Então, a figura será sedutora, como aquele homem lá, aquele artista que é desejado pelas mulheres, é imitado pelos homens. Ele surgirá como uma figura, como uma pessoa bastante convincente e perfeitamente capaz de seduzir aqueles que não estão protegidos em Jesus Cristo. Essa é a natureza, esse é o propósito e esse é o poder. Paralelamente ao mundo supostamente perfeito que ele promete, que ele promete construir, a Bíblia mostra o que de fato ele está produzindo nas pessoas. Aqui, ó, assim que ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça, como de uma fornalha, o sol e o céu escureceram, como de fuligem, e dessa fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder, como dos escorpiões da terra. Essas criaturas receberam ordens para não destruir a plantação, não destruir a vegetação. Elas receberam ordens para atormentar os que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não tem poder nem autoridade para tirar vidas, mas para causar aflição, desespero, angústia, a ponto das pessoas quererem a morte. Veja o agir de Satanás. E veja como ele não tem poder absoluto em relação ao que ele deseja fazer. O próprio Deus limita as ações do inimigo. Esse texto aqui fala do aumento da atividade demoníaca. Nos dias finais será algo muito intenso, será algo muito terrível. Há uma descrição aqui dessa figura, desses gafanhotos, que uma observação mínima já vai nos garantir que não são gafanhotos de fato, são criaturas, são aberrações, são demônios na verdade, cuja atividade será atormentar as pessoas. No 10 aqui do capítulo 9 fala: tinham caudas e ferrões como de escorpiões, em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. Por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, que em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. É o próprio Lúcifer, é o próprio Satanás. É o próprio diabo libertando-os dele, atormentando a humanidade. E o triste aqui, que a Bíblia mostra, é que essas pessoas se revoltam, se indignam, acusam Deus, mas não se arrependem, não buscam arrependimento, não são capazes de reconhecer que Deus é justo. No livro de Apocalipse aqui, há sempre uma multidão de anjos proclamando, aos santos clamando por justiça, aos anjos dizendo, aparecem anjos dizendo, é justo, Deus está fazendo o que é certo, Deus está agindo de forma correta. Eu acredito que só aquele que sofreu graves, sérias, severas injustiças nessa vida, nesse mundo, de fato sabe clamar e sabe esperar pela justiça de Deus. Porque aqui há um derramar da ira de Deus sobre o pecado, sobre o inimigo, sobre a humanidade que não quer se arrepender, ainda com vistas a, se de alguma maneira fosse possível, chamá-los à realidade. Mas algumas pessoas não querem. Por isso que a Bíblia fala que a ira do homem não vai desencadear a justiça de Deus. Não adianta ficar tramando planos de vingança, de destruição, ficar planejando um revide, um contragolpe. Meu irmão, minha irmã, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a esperar pela justiça de Deus. Nós nem precisamos
nesse momento, clamar por isso, porque ela é certa. E se você prestar atenção no que é o derramar da ira de Deus, no que é o desenrolar da justiça de Deus, no que é o Deus reivindicar da humanidade, o que a humanidade fez com o dom gracioso que recebeu de Deus, com a vida, o presente dado por Deus, é algo muito triste, é algo assim aterrorizante de fato. Se nós compreendemos a dimensão da justiça, da santidade, porque a ira é um dos atributos da justiça. Deus é amor, mas é um amor justo, é um amor santo, é um amor que não tolera o pecado. É um amor que foi capaz de providenciar o resgate do pecado, o perdão para o pecado. É um amor justo e santo que foi capaz de proporcionar uma nova vida, de tal modo que nós não somos vistos nas nossas limitações humanas, carnais. Nós somos vistos por Deus em Cristo Jesus. Nós estamos bem representados no céu. Nós estamos bem guardados no céu. E ainda que habite em nós algo dessa natureza que não foi totalmente erradicada, que só o será na glorificação dos filhos de Deus, na eternidade, após essa vida, nós devemos ser gratos a Deus, ter uma atitude de referência, de gratidão, de profundo amor, sabendo que escapamos dessa ira. Sabemos que sobre as vidas daqueles que estão em Cristo, toda essa justiça foi desviada, porque não tem como escapar, não tem como enganar a Deus. Nenhuma mentira vai prevalecer, nenhuma fraude, nenhuma fantasia, nenhum delírio, nada disso vai sobreviver. A verdadeira natureza do homem do pecado está sendo revelada. A verdadeira natureza da humanidade que rejeita a Deus está sendo mostrada e revelada aqui. Como nós não sabemos nos dias de hoje quem pode ou quem não pode ser salvo, para quem há ou para quem não há perdão, nós devemos proclamar com o mesmo empenho, com a mesma dedicação para todos aqueles que ouvem e veem. Alguns estudiosos aí são muito cautelosos em relação ao ensino de doutrinas, tem até alguns manuais para ensinar algumas doutrinas, como eu falei aqui, de eleição, predestinação. Eles têm todo um cuidado para dizer sem ofender, para não permitir que as pessoas fiquem confusas, que se corrompam. Eu não tenho mais, a essa altura da vida, essa preocupação ou esse falso pudor. Porque não tem como você permitir, não tem como você impedir que o ímpio, que o maldoso, tente corromper a verdade. Não tem como você imaginar que as cautelas, as salvaguardas vão garantir que a pessoa de má índole, com más intenções, não consiga perverter aquilo. Ao passo que, quanto mais a igreja demora em ensinar toda a verdade da palavra de Deus, todas as doutrinas importantes e necessárias para o crescimento em Cristo, você vê muitos cristãos ainda fracos, crianças, ainda infantilizados, ainda carentes, necessitando de apoio, de braço humano. Não que a pessoa deva se tornar ou possa se tornar autossuficiente. Eu sou eu em Cristo, não preciso de ninguém, eu me basto, Deus, Jesus, o Espírito Santo e eu. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que há pessoas que têm ainda uma estrutura de fé bastante frágil, muito sujeita aos aproveitadores, que sempre aproveitam toda e qualquer brecha. Ao passo que, na minha opinião, o ensino simples e objetivo da verdade, junto com o estudo da palavra de Deus, com a vida de oração, possibilitará que o Espírito Santo
promova amadurecimento e crescimento espiritual verdadeiro na vida das pessoas. Então, na tentativa de alimentar os inimigos, de dar munição aos inimigos, você não está armando devidamente com as armas da justiça aqueles que temem a Deus e que servem a Deus. Não tem medo das confusões, das falsas interpretações ou dos equívocos naturais que os jovens, e às vezes até os mais velhos, possam ter. Porque há toda uma história da doutrina, há todo um ensinamento através do tempo. Todas as dúvidas que surgirem hoje já surgiram lá no passado, lá no início. Nós temos o ensino dos apóstolos, nós temos os ensinos dos sábios da igreja, dos filósofos, dos teólogos. Nós temos uma multidão de testemunhas fiéis proclamando e anunciando a verdade. Até ensinamentos que foram muito rapidamente atacados como heréticos, como equivocados e falsos, não são totalmente equivocados e falsos. Até mesmo em teorias ou em teologias de um suposto cunho arminiano, se você buscar uma interpretação adequada, você verá que é uma questão de perspectiva. É claro que quando você adota uma perspectiva de pregação com vistas à soberania de Deus, isso é imbatível. A soberania de Deus é imbatível, é inquestionado. O resto do universo é nada comparado à soberania de Deus. Mas quando você aplica a vontade de Deus, a mensagem do Evangelho, a realidade do cotidiano, nós vemos que há um embate mental, psicológico, espiritual, há toda uma reação típica humana que é levada a uma conclusão. Pregar o Evangelho sobre essa perspectiva, abrir espaço onde você sabe que a alma está fragilizada, onde a mente questiona, onde o espírito necessita de luz, não é uma heresia. Na minha opinião, é sabedoria. Desde que você reconheça que a salvação é pela graça. A salvação é um dom de Deus. O que o ser humano pode fazer para se salvar? É uma pergunta tola, né? É uma pergunta ingênua. Mas eu também tenho parte na salvação. Isso é ingenuidade. Porque se você estudar a doutrina da perspectiva bíblica correta, a salvação, a redenção, a remissão, é uma provisão de Deus em favor daqueles que creem. Então é um dom, é gracioso, é algo que é dado, é oferecido. Você fala, mas eu preciso aceitar. A aceitação genuína, plena, verdadeira, só é possível através da atuação soberana do Espírito Santo de Deus. Então, o homem fica a objeto de salvação, a objeto do amor de Deus. Não é que é uma marionete. É como dizer para um cadáver, volta à vida e tenha sua vida, e aquele cadáver levantar e voltar a viver. É algo que ocorre pela fé, que é também um dom de Deus. Mas eu não vejo nenhum motivo para que se tema a verdade. Quanto mais de Deus você confia, mais firmeza, mais solidez você tem para a vida, né? Porque se for um mecanismo psicológico, emocional, deixa de ser fé, deixa de ser religião. Aí é trabalho do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta, do conselheiro, do orientador. A religião não pode ser diminuída a isso. Há gatilhos psicoemocionais, há fenômenos comuns à humanidade. Então, ainda que a pessoa adote uma perspectiva em que busca uma reação do ser humano em favor da oferta feita por Deus, não há necessariamente que se falar numa heresia. É uma mudança de perspectiva, reconhecendo que a graça de Deus atuando, siga em frente, faça o seu trabalho, confie em Deus. Confie em Deus. Os evangelistas da igreja, você vê aqui Filipe foi lá, pregou, tchau. Fiz minha parte, o Senhor Deus proverá.
Aí Deus desloca os apóstolos lá para Samaria e o que está acontecendo aqui? É Deus, é o Espírito Santo, amém, vamos estabelecer uma igreja. Se você não precisa ser aquela pessoa que faz todo o trabalho sozinho. E outra, meu amigo, você não é o padrão. Você nunca foi o padrão. O padrão é Jesus Cristo. Então não adianta medir a igreja por você. Aí você está estragando a obra de Deus. Você está limitando a atuação do Espírito Santo. Você tem o seu papel, você tem o seu ministério, você tem a sua responsabilidade, cumpra. Mas não seja você a pedra de tropeço. Não seja você o filhote, a cria do anticristo aqui. Não seja você o limitador. Não tente ofuscar a glória de Deus. Não tente se adonar do poder de Deus. Não caia nessas tolices, nessas babaquices, nessa arrogância satânica. Confie em Deus, que Deus é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E nós chegamos aqui à sexta trombeta, em que quando o sexto anjo a toca, ouvi a voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Manda soltar 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. Há uma simbologia, né? Obviamente é uma simbologia. Mas há criaturas de fato aprisionadas e também com um propósito específico, criadas para tal. Foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 da humanidade. E mostra aqui um exército, que do número de 200 milhões, cavaleiros com montarias, né? Por intermédio destes 3 elementos de destruição: fogo, fumaça e enxofre. Há uma ampliação do que é visto. Há uma progressão na visão, mostrando como ocorre toda essa tragédia. Né? É o que eu falo aqui, o próprio Deus determina, permite que todo esse mal aconteça, atacando os inimigos dele. É uma batalha terrível e cruel, que boa parte da humanidade terá se posicionado do lado errado. Olha o que diz aqui. Depois de todas essas tragédias, depois de todo esse período aqui dessas trombetas, desses acontecimentos, né? Perdas de vidas, perda de qualidade de vida, miséria, fome. Diz aqui no versículo 20 do capítulo 9: o restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Quando eu me converti, uns 30 anos atrás, quando eu lia algumas coisas aqui, eu achava assim, não fazia sentido nenhum. Quando fala de feitiçaria, de bruxaria, né? E infelizmente hoje nós vemos todas essas práticas voltando com uma energia assim intrigante. Os que preferem acreditar na mentira, no erro, no engano, têm aumentado muito em número. E a igreja, em parte, na minha opinião, principalmente os jovens, estão bastante fragilizados. Agora que eu já tenho idade e maturidade, eu dediquei algum tempo a estudar a questão da espiritualidade cristã, no que diz respeito aos métodos de oração, meditação e coisas desse tipo, e buscar saber a origem, que me interessa saber de onde veio, onde começou.
né? Não como chegou até os dias de hoje. Eu estava lendo até um pastor batista, e não estou no mesmo nível dele, mas eu compartilho da perspectiva dele, que é frustrante quando você busca material para estudar sobre espiritualidade. O Dr. Israel Belo de Azevedo, ele até publicou um livro chamado Academia da Alma. É um material que tem ajudado, eu creio, muitas igrejas na Convenção Batista Brasileira. Um homem sábio, um homem sério, um pastor responsável, comprometido. Eu tenho algum material dele. Aliás, desse Academia da Alma, eu tive acesso, antes da publicação, ele disponibilizou um material muito amplo, um material bastante interessante. E ele tem trabalhado nessa área também, nesse cuidado pastoral, na espiritualidade, no desenvolvimento de uma espiritualidade cristã saudável, equilibrada, né, de acordo com a palavra de Deus. Mas tem muita coisa que surgiu agora, que o conhecimento ampliou, aumentou muito a publicação de livros e material acessível, que alguns jovens estão se enveredando por coisas das quais eles não têm verdadeiro conhecimento, não têm maturidade e não têm condições de suportar tamanha disciplina e pressão mental, psicológica, emocional e espiritual também. E aí eu descobri que muitos dos espiritualistas aí na história do cristianismo tem muito material, em especial as ordens católicas, né? A Igreja Católica pegou todas as ordens para ela, né? Antes que se tornassem um movimento concorrente, ela abraçou, deu sacerdócio para as ordens religiosas dos homens. As ordens femininas até hoje não têm direito a sacerdócio nenhum, só estão lá como grupo de apoio. Mas as ordens religiosas masculinas receberam o sacerdócio também. E essas ordens desenvolveram, através dos seus líderes ou através de outros homens, através da influência, um material nessa área de espiritualidade, né? Material para organizar a vida de oração, uma meditação e coisas do gênero. E algum desse material, como eu já desconfiava muito tempo atrás, alguma dessas ideias, algum desses conceitos vem do misticismo judaico, né? Vem de uma linha do judaísmo lá, que trata dessa área da espiritualidade, né? Contestada também entre os judeus, mas muito amplo, muito divulgado, até com um material tirado do contexto religioso, publicado aí, divulgado por outros como técnicas, como métodos, né? Como princípios e como balizas, né? É um material interessante, mas basicamente eu acredito que pode causar muitas complicações na vida de alguns jovens que não têm maturidade, que não têm vamos dizer assim, uma espinha dorsal totalmente formada na fé. Pode se deixar levar por especulação, por métodos, né? A minha maior preocupação com o método é que a pessoa passa a adorar o método, né? Vamos lembrar lá do que Estevão, quando estava proclamando, cheio do Espírito Santo, mostrou para os judeus e para a parte dos cristãos judeus que estavam lá, que preocupados muito com a devoção ao templo, né? Com o culto ao templo, com o amor ao templo, né? Que eles estavam equivocados na sua conduta, que Deus não está limitado por prédios, por paredes ou por rituais e cerimônias, por mais grandiosos, por mais magnífico que seja a obra, a construção, que seja o prédio. Deus não está preso ali. Deus não está obrigado a estar ali só porque construíram algo magnífico e dedicaram ao nome do Senhor. Mostrou a atuação de Deus através da história do povo de Israel, do povo hebreu, mostrando todo o poder de Deus, todo o desenvolvimento, a manifestação gloriosa de Deus, da sua vontade, o agir dos profetas, né? Independente de templo. Mataram ele.
Mataram ele a pedrada, que não suportaram ouvir a verdade. Porque quando as pessoas estão contaminadas pelo erro, elas passam a odiar a verdade. A verdade é: confie em Deus, no seu Cristo, siga os métodos mais simples. A leitura devocional, acompanhada de um bom dicionário, de um bom comentário, a vida de oração e a dependência do Espírito Santo para que a nossa devoção atinja o nosso dia, a nossa vida. Porque a vida cristã não pode ser limitada ao período devocional, ao período de solidão, solitude, ou em pequenos grupos em que estão todos ali unidos no mesmo propósito. O poder de Deus se revela nas nossas vidas, principalmente quando nós estamos lidando com o mundo, com o outro, com aquele que necessita da mensagem do testemunho de Cristo. Toda essa tragédia não foi suficiente para fazer com que as pessoas se arrependessem. Aí no capítulo 10 é mostrado para João, João tem uma pausa. Em meio a essas visões, ele vai tendo algumas pausas, vai tendo visões, dentro das visões vai tendo algum refrigério, algum alívio. Porque se fosse só também uma constante, ele não suportaria. Então ele está sendo também protegido emocionalmente, mentalmente, em meio a tudo isso. Deus não causa dano à natureza psicoemocional do ser humano. Ele nos traz a verdade, e a verdade, ela exige uma decisão. João já era homem com idade suficiente, com experiência suficiente na sua vida em Cristo Jesus para suportar a verdade do que estava sendo a ele mostrado. A imensa maioria de nós não o somos. Apenas a leitura, nos permitindo imaginar, a pessoa pode ficar um pouco assustado, até mesmo amedrontada, ou querer dizer assim, não é nada disso vai acontecer, mas vai sim. Em meio a tudo isso, João vê um poderoso anjo descendo dos céus, com pernas de bronze, com arco-íris, as pernas são como coluna de fogo, a face é como a luz. Esse anjo tem um livro na mão, ele brada com grande voz, com rugido, como se fosse de leão. Aí fala que os 7 trovões soaram suas vozes, e no momento em que João ia escrever o que ele ouviu desses trovões, ele recebe a ordem para ficar, para não escrever. Diz aqui o texto: guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. O anjo que via em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e criou o céu, a terra e tudo que neles existe, dizendo: eis que não haverá mais demora. Essa visão, esse anjo é uma representação do próprio Cristo. Do próprio Cristo em meio a toda essa tribulação, guiando e protegendo o seu povo. É uma visão, é uma descrição da presença de Cristo na igreja, da presença de Cristo viva pelo seu Espírito na vida dos homens e mulheres que creem, de tal forma a ser uma referência real, como que visível, uma referência em tempos de tremenda crise. Não precisamos esperar o fim dos dias para nos deixarmos guiar pelo pastor e bispo das nossas almas. Não precisamos esperar o período da grande tribulação para sermos guardados e protegidos no amor do Pai em Cristo Jesus. Isso é algo que a igreja hoje não tem desfrutado porque não quer, porque tem ignorado. Jesus Cristo tem sido ignorado nas igrejas. A presença de Cristo pelo seu Espírito tem sido ignorada nas igrejas. A preocupação com manifestações, ou com festança, ou com outras celebrações, tem ocupado espaço que deveria pertencer ao nosso Senhor e Cristo.
Há muita preocupação com muita coisa nas igrejas de hoje em dia, mas espaço para Jesus Cristo, o Senhor da igreja, ele diminuiu sim. E tem diminuído sim. Por quê? Exige-se reverência, exige-se cuidado, exige-se atenção, exige-se dedicação, a necessidade de empenho, de temor reverente, de clamor sincero, de oração verdadeira, de vida verdadeiramente dedicada e transformada pelo poder do Espírito Santo. Então, tem sido mais fácil para alguns promover eventos e mais eventos, saciando necessidades psicológicas e emocionais das pessoas de forma superficial. Por isso que a Bíblia fala que curam superficialmente a ferida, levando apenas um entretenimento, uma recreação, um lazer, uma alegria passageira, ao passo que em Cristo Jesus nós temos a cura para a aflição das nossas almas. Nós temos a cura para os nossos pecados. Nós temos a cura para as nossas enfermidades. Nós temos em Cristo a verdadeira e plena manifestação do amor de Deus. E isso sempre foi suficiente. Quer aconteça ou quer deixe de acontecer, sinais, prodígios e maravilhas. Mas vidas são verdadeiramente transformadas, tocadas. Vidas são verdadeiramente mudadas, limpas, purificadas, mentes transformadas. Eu creio nisso. É trabalhoso? É trabalhoso, ninguém disse que seria fácil. E diz aqui, nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos os profetas. Há uma garantia aqui de que a palavra de Deus se cumprirá. Há uma garantia aqui de tudo o que foi dito através dos profetas se cumprirá. Por isso que eu gosto de Apocalipse. Ele é o pano de fundo para a sua leitura das cartas aqui dos apóstolos. Ele é o pano de fundo também para a sua leitura de toda a Bíblia, para a sua leitura dos profetas. Ele é o pano de fundo para a sua leitura aqui do livro de Salmos. Ele é o pano de fundo para a sua leitura aqui dos Evangelhos, né? Porque ele é o livro que se propõe a revelar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mostrar ele integralmente e totalmente. Não é segredo para quase ninguém, o pessoal é muito fã do Lutero. Ele teve uma importância muito grande no que se chama de reforma protestante, ou reformas protestantes, né? Porque não foi só uma reforma, né? Foram vários eventos, foram várias pessoas, vários lugares foram atingidos por esse mesmo desejo de que a igreja precisava se livrar do cativeiro em que ela vivia naquele período. Lutero tinha um desprezo impressionante por vários livros da Bíblia, ou seja, é um homem limitado, um homem do seu tempo. Ele deixou de vivenciar muita coisa. É a pessoa usada por Deus, é uma das pessoas usadas por Deus. Mesmo assim, ele tinha uma visão superficial, preconceituosa, e muita gente não gosta. Muita gente não gosta por quê? Porque vê Deus, que até hoje tem contido a sua ira, a sua indignação, desencadear o derramar da sua ira sobre a humanidade pecadora. Cristo, que é bem visto como aquele que encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e intercede, até aí tudo bem. Agora, a partir do momento em que ele fala, eu sou o rei, soberano Senhor, e vou reinar, algumas pessoas já ficam meio que, assim, uma calça apertada, né? Não, mas eu tenho livre-arbítrio, quem manda na minha vida sou eu. Eu não estou dizendo que você não tem livre-arbítrio, quem manda na sua vida não é você, não sou eu que estou dizendo isso, não é minha intenção.
confrontar a sua perspectiva de vida, mas o meu propósito é declarar o propósito de fé de quem é Jesus Cristo. E ele exige esse tratamento, essa reverência. O apóstolo Paulo é um dos que expressa assim de maneira mais plena a sua condição apostólica. Ele fala, Paulo, ele usa a palavra servo, ele usa, não é servo a palavra, nós usamos servo como um quebra-galho, a palavra é escravo. Então ele escreve, apóstolo Paulo, Paulo chamado para ser apóstolo pela graça de Deus em Cristo Jesus, escravo de Jesus Cristo. Ele decidiu viver como quem não tem propósito na vida a não ser o de satisfazer a vontade do seu senhor. O escravo não tem vontade. A vontade do escravo é cumprir a vontade do seu senhor. E Paulo teve uma vida, uma carreira nesse sentido. Trabalhou incansavelmente todos os dias da vida que ele teve em Cristo Jesus, na pregação do Evangelho, no ensino dos cristãos, né? No ensino das verdades bíblicas, da doutrina, no estabelecimento de igrejas, na supervisão de igrejas. Ele se esgotou, se esvaiu, servindo a Deus, servindo a Cristo, colocando-se como escravo, abrindo mão de direitos, abrindo mão de situações que ele poderia ter, o sustento das igrejas. Paulo, pelo que nós vemos nas cartas, ele, quando estava numa cidade pregando o Evangelho, ele, a princípio, ele não aceitava ser sustentado por essas igrejas. Né? Sustento ele aceitava quando ele partia daquele lugar para outro. Então, onde ele plantou a igreja, onde ele viu os frutos, ele aceitava a ajuda dessa igreja para o estabelecimento de outra. E quando as coisas não corriam bem, quando a ajuda não chegava, ele simplesmente trabalhava. E ele fala, trabalhava dia e noite no ofício que ele tinha. Era tradição, era comum os rabinos terem uma profissão, muitas vezes artesanal. Não era vergonha nenhuma trabalhar, nunca foi vergonha nenhuma. Quando a coisa se desenvolvia, aí eles passavam a viver especificamente do ministério do trabalho. Paulo foi um desses. Né? Paulo foi um desses, não tinha nenhuma vergonha de trabalhar. Né? Não tinha nenhum problema em trabalhar parte do dia, e ensinar à tarde, em pregar à noite, e levantar de madrugada e trabalhar de novo. Não era vergonha nenhuma para ele. Né? Não era obstáculo nenhum para o apóstolo Paulo. E olha o trabalho que ele fez e que ele realizou. Nós precisamos ter em mente a verdade do Evangelho. Tá? Você fala, Marco, mas isso é radical. O Evangelho é radical. O Evangelho de Jesus Cristo é radical. Eu sei que você não está lutando contra o amor de Deus. Eu sei que você não está lutando contra o perdão de Deus. Eu sei que você não está lutando contra o propósito salvador de Deus na sua vida. Você está lutando em relação às decisões que você precisa tomar como resposta a esse amor que está depositado no seu coração, na sua mente, na sua alma. Os seus conflitos, as suas aflições, as suas angústias não são tanto uma opressão satânica, não é tanto isso o diabo agindo, não é tanto o Satanás tentando destruir a sua vida. Há na sua mente, há no seu espírito um questionar dos valores, um questionar dos propósitos que você tinha, que você tem em mente, um questionar da realidade que você tem buscado, que você tem vivido, em função desse amor que Deus colocou em você. O seu conflito foi gerado pelo amor de Deus, não é pela opressão satânica. O seu conflito existencial tem sido causado pela necessidade de santidade ao Senhor contra a qual você tem lutado, por medo de perder, né? Por medo de perder,
por medo de perder, às vezes, o companheiro, a esposa, o marido, os amigos, a família, né? Esse medo que é o que te desgasta e o que te corrói. Você não tem conseguido permitir com que este amor te transforme da maneira como o Senhor Deus deseja, porque você tem medo que essa nova criatura não esteja à altura do que outros pensam ou esperam de você. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Você sofre por ser amado. Você sofre por ser santificado. Você sofre por ser colocado com a necessidade de uma decisão em relação à retidão do seu caráter, da sua vida, das limitações que o Senhor Deus impõe, sim, para o seu próprio benefício, dos limites que Ele estabelece em todos os tipos de relacionamentos. Você tem medo que o seu marido te abandone, você tem medo que a sua esposa te abandone, você tem medo que os seus filhos te desprezem, porque você acha que talvez se torne um tolo, né? Você estará agindo como alguém que é ingênuo. Você não quer abrir mão da sua sagacidade, você não quer abrir mão do seu conhecimento e sabedoria. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda a graça. Nós voltaremos em breve, continuando a nossa leitura e o nosso estudo do livro de Apocalipse.